Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer a impressão do seu molde em PDF A4. Então você recebeu um arquivo semelhante a esse, aqui eu já baixei ele no meu computador. Essa primeira parte são as explicações, sobre a peça, até que vai chegar aqui na página onde a gente fala sobre como imprimir o molde. Tem também uma instrução de colagem das folhas, mas eu vou mostrar isso em vídeo no passo a passo agora para vocês. Todo o arquivo ele tem essa folha de teste aqui, tá? Para você imprimir primeiro, antes de imprimir a grade completa do seu molde, que vem logo depois. Então, nós vamos primeiro imprimir essa folha de teste, que no caso desse arquivo aqui é a página 12. Então, eu vou selecionar aqui a impressão. Essa parte ela pode variar um pouco de uma impressora para outra, tá? Mas basicamente funciona da mesma forma. Então, eu já selecionei aqui a minha impressora, eu vou colocar somente a página 11, que é aquela página de teste, 11 não, 12, que é a página de teste, né? E um detalhe muito importante, tá? É procurar nas configurações da sua impressora a função tamanho real. Repara como ele vai alterar a proporção do desenho, tá? Da margem principalmente, ó. Eu vou selecionar então a opção tamanho real e ele ajustou. Tá? Ele dá uma variação ali de meio centímetro mais ou menos se você não selecionar essa opção. Então, para que o molde fique nas proporções das medidas com que ele foi feito, né, nas medidas certas, do tamanho real, você precisa selecionar essa opção tamanho real. Então, eu já coloquei aqui tamanho real, somente a página de teste primeiro e vou clicar em imprimir para comparar na régua, né, se essa tabela de fato está no 10 por 10 antes de imprimir o molde completo. Essa então é a página de teste e agora eu vou conferir se está na escala real, 10 centímetros. E aqui também 10 centímetros, perfeito. Então a impressão já está configurada, agora dessa mesma forma eu posso imprimir o restante do meu molde. Agora que eu já ajustei a configuração, que eu sei que está certinho, eu vou imprimir o meu molde. Essa parte aqui não precisa ser impressa caso você não queira, tá? Então, eu, por exemplo, vou imprimir somente o molde, então eu vou imprimir da página 13 até o final, que eu sei que daí só vem o molde, né? Vou selecionar aqui a minha impressora. Vou colocar da página 13 até o final, deixa eu ver aqui quantas páginas, 26. Então, vamos selecionar o intervalo 13 até 26. Que são as páginas referentes a essa modelagem aqui. Vou vir novamente nas configurações, tamanho real, e vou clicar para imprimir. Eu tenho aqui então o meu molde impresso, ele é feito para folha sulfite comum, folha A4, como essa daqui, tá? Ele não pode ser impresso em folha plotter ou outros formatos, né? Você pode até imprimir em gráfica, mas precisa ser nesse tamanho aqui, tá? Ele é feito para impressão caseira, impressora comum e folha sulfite A4. As informações, então, que a gente tem aqui logo na primeira folha é mais uma tabela de escala para você conferir. Tem essa linha pontilhada em volta que a gente vai dobrar ou cortar, tá? Porque quando a gente encostar uma folha do lado da outra, as linhas pontilhadas precisam ficar encostadas, tá? Não pode ter espaço entre uma e outra, senão isso altera as medidas do seu molde. E aqui, então, logo no cantinho tem essa referência numérica. Então, você vai ver que o primeiro número indica a linha das folhas e o segundo número indica a sequência de colagem. Eu já vou mostrar para vocês. Às vezes na hora de imprimir sai um pouco misturado, mas aqui eu separei já todas as folhas que começam pelo número 1, todas que começam pelo número 2, pelo número 3. Depende do tamanho do molde que você vai imprimir, vai ter mais números ou menos, tá? Eu vou começar a colar então pelo grupo de folhas que começa pelo número 1. Então essa é a nossa primeira folha, 1-1. E do lado dela vai vir a 1-2. Eu vou destacar ela aqui. Você pode dobrar ou cortar. Eu prefiro cortar, porque daí não fica folha nada embolada, né? Então, nós vamos cortar somente essa parte aqui para poder encaixar ali, tá? Eu vou cortar aqui. Cortar bem em cima da linha pontilhada, tá? Vou passar cola desse lado aqui. E agora eu vou encaixar a minha folha bem rente à linha pontilhada da folha do lado, tá bom? Ó, tem que ficar bem alinhadinho.
Ó, tá vendo que o desenho já se completou? Agora, do lado da 1-2, vem a 1-3, que é essa daqui. Como eu falei, a sequência dos números pode variar de acordo com o tamanho do molde que você vai usar, mas o conceito é sempre o mesmo, tá? O primeiro número é a linha e o segundo, a sequência de colagem. Então, eu vou passar a cola aqui e vou colar novamente aqui, rente com a linha pontilhada. Ó, o desenho continua se completando. Agora, do lado dela, vai vir a folha 1-4, né? 1-3, 1-4. Vou novamente cortar aqui. Depois que você pega a prática, você vai ver que é bem fácil, tá? Montar os moldes. Você monta ele uma primeira vez, como ele já é em tamanho individual, você não precisa extrair nada. Você depois só destaca as partes e tem o seu molde ali para usar quantas vezes você quiser. Ó, colei novamente, ó, o desenho continua se completando. E por fim, desse tamanho de molde que eu tô usando aqui, ele para no 1-5. Ó, bem certinho, não pode ficar mais para baixo nem para cima, bem certinho. Tenho já então colada a primeira fileira e vocês vão ver que todas as folhas começaram por 1. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 e 1-5. Se tivesse 1-6, continuaria aqui pro lado, tá bom? Então essa é a sequência da primeira fileira. Agora, as folhas de baixo vão começar por 2. Então eu vou pegar aqui o meu grupo de folhas que começa por 2, para poder colar aqui embaixo. Então, começa pela folha 2.1, né? Então, agora a margem que eu vou cortar vai ser a de cima, porque eu quero colocar ele anexo ao molde que já tá montado ali, né? Se você tiver dúvida sobre a margem que você precisa cortar ou dobrar, né? É sempre a margem que você precisa encaixar no molde que já tá sendo feito ali. Então, nesse caso, é a margem de cima. Então, agora eu vou passar a cola aqui e vou colar aqui na parte de cima. E assim eu reinicio uma nova linha. Comecei com a 2-1, certo? Agora, ao lado dela, a 2-2. Então, ó, eu tenho aqui a página que começa com o número 2-2. E para encaixar aqui, eu vou precisar cortar a lateral e também a parte de cima. Então, eu vou cortar aqui a parte de cima. E esse lado aqui também. Sempre encostando na linha pontilhada, tá? Não pode ficar espaço, não pode ficar mais pra dentro, tem que ficar bem certinho, centralizado, que daí você vai ver que o desenho ele se completa, tá? E nunca tente recortar primeiro as partes antes de colar todas as folhas, tá? Agora, ao lado da 2.2, vai vir a 2.3 e assim por diante, tá? Eu vou dar uma cortada no vídeo agora, porque essa parte ela é bem repetitiva. Aqui embaixo da 2 depois, eu vou colar a página 3.1, da mesma forma que eu fiz com essa daqui, e assim por diante. Eu vou terminar de colar e vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Esse então é o resultado do meu molde montado, ó, todas as folhas montadas, né, com as sequências que eu falei pra vocês, ó, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, assim por diante. Às vezes pode acontecer de uma ponta ficar sem folha, mas é normal, tá? Porque não tinha nada ali,
né? E por isso que eu falo sempre que é importante colar todas as folhas primeiro, para que você visualize dessa forma o seu molde completo, porque às vezes, quando tem tamanhos maiores, por exemplo, numa calça, né? Numa calça maior, às vezes de um plus size ou um tamanho adulto, pode ser que tenha uma página aqui que não tem nada escrito. E daí, às vezes, você descarta aquela folha achando que foi uma folha que foi impressa errada. Mas, na verdade, não. Ela era, às vezes, uma folha do meio, sabe? E as linhas ficaram nas folhas laterais. Então, por isso que você precisa sempre montar o seu molde inteiro para depois extrair as partes. Agora, então, eu vou cortar o meu molde nessa linha de fora aqui, tá? Sempre na linha de fora. A linha de dentro é onde passa a minha costura, a linha de fora onde eu corto o molde e também corto o tecido, e o espaço entre elas é a minha margem de costura. Tá? Então agora sim eu vou extrair as partes do meu molde e daí eu já posso colocar em cima do tecido e cortar desse mesmo tamanho que ele já vem prontinho. Ele já vem assim em tamanhos individuais, então você não precisa ficar copiando grade, né? E também já vem com todas as informações e referências.